Olá a todos, hoje é sábado, aqui é 5h15, 5h20 da tarde, mais 40 minutos mais ou menos e já será domingo. Ainda temos os últimos raios de sol. Eu estou aqui para fazer o vídeo da lição número 2, Abraão, o primeiro missionário. E quero dizer que estamos com uma temperatura muito agradável, muito embora seja junho, dia 6 de junho, devia estar fazendo frio aqui na nossa região, mas de alguns anos para cá, umas 2 décadas, 3 décadas, o clima vem sendo cada vez menos previsível e hoje fez um dia razoável de calor, sinais também do fim dos tempos, né? Felizmente, eu digo felizmente, fim dos tempos. Infelizmente, um clima todo errado, né, para essa nossa região nesta época. Muito bem, nós estamos aqui para estudar Abraão como primeiro missionário. Vamos então fazer uma oração. Santo e grande Deus, eis-nos aqui para refletir algumas coisas a respeito do Pai da fé. Te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, tal como eu escrevi, não concordo muito com esse título aqui, o primeiro missionário. O primeiro missionário depois do dilúvio, então, né? Porque já tivemos Noé, que pregou 120 anos. Tivemos Enoque, que também foi um missionário. A senhora vai falar bastante sobre ele. Uma das coisas que ele fazia era ensinar as outras pessoas, especialmente depois dos 75 anos, quando ele teve o seu primeiro filho, Metusalém. Mas Abraão foi um grande missionário. Inclusive 3 religiões, não é igrejas, religiões, derivaram de Abraão. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O judaísmo é muito estranho porque devia ser também o cristianismo, né? Então aqui em Gálatas 3, versículos 6 a 8, nós lemos assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos parar um pouquinho aqui, esse não é o nosso assunto, né? Nosso assunto é Abraão como missionário, vários aspectos dele como missionário. Mas esse é um ponto muito importante. O que foi que tornou Abraão justo? A fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Esse é um ponto bem importante, né? Não são nossas obras, não são nossas realizações que nos salvam, que nos tornam justos. Nós somos justificados pela fé. E então, justificados, estudando essas lições, estudando a Bíblia, etc. e tal, nós realmente praticamos boas obras, porque já estamos salvos e queremos continuar salvos, né? Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Mais adiante vai aparecer bem claro. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então aqui fica muito claro. Filhos de Abraão são quem? Aqueles que creem em Deus, tal como Abraão creu. Neste sentido, Abraão é o grande pai da fé, ou seja, o pai de todos os que creem. E aqui se acrescenta alguma coisa extremamente importante. Não importa, não interessa de que nação seja, de que raça seja, de que época, etc. e tal. Aceitou a fé, aceitou crer em Cristo, faz parte de uma grande nação, né? Que será tão grande que se alguém puder contar o pó da terra, também terá contado o número, terá descoberto o número dos filhos de Abraão. Desse modo, eu que não sou judeu, e se fosse, não teria nenhuma diferença, nenhum problema, mas
que aceito a fé em Jesus Cristo, sou filho de Abraão. Os judeus têm o privilégio particular de serem descendentes de sangue de Abraão. Isso é um privilégio muito interessante, né? Mas, se quiserem continuar sendo filhos de Abraão, tem que ter fé em Deus. Creio em Deus. Bom, vamos indo aqui. Na parte do domingo, a respeito do chamado de Abraão. Isso aqui é muito interessante pela seguinte razão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, seus descendentes viviam lá. E Ur dos Caldeus era uma cidade muito próspera, né? Economicamente, ela se localizava num lado do rio Eufrates e uma região de muito comércio naquela época. Isso aqui, nesse tempo, isso aqui não era muito tempo depois do dilúvio. Certo? Isso aqui essa história de Abraão deve ter acontecido assim lá por volta de uns 400 anos depois do dilúvio, uma coisa assim, né? Porque o dilúvio foi em 1650, 1630 e uns quebrados, né? E Abraão deve ter nascido no ano 2000 depois da criação do mundo. E depois Abraão viveu mais uns tempos, etc. E o chamado de Abraão foi quando ele estava com 75 anos. Então, o chamado de Abraão foi uns 450 anos depois do dilúvio. Temos cálculos assim na cabeça, né? Então não foi muito tempo depois, né? E se desenvolveu em Ur dos Caldeus uma idolatria impressionante. Aquela gente toda era ainda meio parentes, próximos, etc., né? Porque eles todos eram descendentes ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé, né? E Abraão era semita, descendente de Sem, né? Aquela região lá eram todos descendentes de Sem. E Abraão foi chamado ali para sair de dentro daquela comunidade de idólatras. Ali construíram várias pirâmides, não é? A adoração idólatra era muito forte. A família de Abraão já era idólatra. O pai de Abraão, Terá, era idólatra. Os irmãos de Abraão, e assim vai, e sobrou Abraão fiel, ainda fiel, né? E Deus disse, sai do meio dos teus pais. Mas Deus não chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Ele já tinha saído. Terá e Abraão, e alguns já saíram e foram subindo o rio e foram parar num lugar que chamava Harã. Parece que esse nome foi dado em homenagem ao Harã, que já tinha falecido, né? Nos outros filhos de Terá. Bom, em Harã faleceu Terá. E daí, quando faleceu Terá, que é o pai de Abraão, Deus mandou que Abraão saísse de lá, né? E Abraão saiu. Esse foi o primeiro grande ato de fé, e não foi o maior ato de fé, o maior foi outro. E Abraão saiu. Então, Abraão saiu e não sabia para onde ia, mas Deus estava guiando ele para Canaã, que era o lugar onde ele iria, onde Deus iria fazer dele uma grande nação. Atentem bem, um negócio muito interessante. Essa nação seria tão grande que abrangeria mais tarde, inclusive, a região de onde saiu Abraão, né? Que seus filhos de Deus fossem realmente fiéis, nunca chegaram a uma fidelidade tal, né? A não ser em alguns momentos, mas voltavam sempre para tal da idolatria, né? Mas se tivessem sido fiéis, eles teriam abrangência desde o Egito, que é o canal do Suez, hoje teriam um controle sobre aquilo ali, e estariam até espalhados em cima do Iraque hoje, etc. e tal, né? Ou seja, eles teriam controle do comércio de toda aquela região e de grande parte do mundo, que os navios passam ali, e teriam controle do petróleo mais promissor que existe no mundo, que está nas terras do Iraque. Bom, mas por que, aqui tem um ponto importante, por que Deus escolheu Abraão? Dá para perceber o seguinte, que parece que o povo de Israel não deu certo, né? Uma que brigaram entre si e se repartiram, outra que viviam idolatrando, estavam sempre procurando ídolos para adorar. Aqui a pergunta principal é a seguinte, se Deus tivesse escolhido algum outro que não fosse Abraão, qual teria sido provavelmente a história de Israel? Ou dos filhos, no caso de Deus ali. Muito pior, pode ter certeza.
Abraão foi o pai da fé. O Abraão foi muito fiel. Ele passou para seu filho Isaac, depois também para os seus netos, especialmente Jacó. Já o outro não, né? Esaú, não, nem vamos falar. Mas Jacó herdou grande parte daquela fidelidade de Abraão, né? Da fé de Abraão. E assim foi transmitindo isso. Imagina se Deus tivesse escolhido algum outro, né? Se tivesse escolhido Ló, por exemplo, né? Parente de Abraão. Então Abraão atendeu o chamado. Isso foi muito importante. E aí Abraão, agora uma outra história bem interessante é a seguinte, que Ló, por exemplo, estava junto com Abraão. Ló foi junto. Ló gostava de Abraão, era sobrinho, e gostava de Abraão, e foi junto, mas os dois que eram criadores de gado. E Abraão devia ter mais ou menos assim, se calcula, que se estima-se mais ou menos uns 1000 empregados ou mais das famílias que trabalhavam para ele. Portanto, ele era muito, muito, muito rico. 1000 pessoas naquele tempo não era pouca gente, né? Lembrem que estamos há 4 séculos após o dilúvio. Então não havia assim tanta gente na Terra ainda naquela época. Havia muito espaço em branco aí, nesse mundo aí. E Abraão conseguiu juntar 318 pessoas dos seus empregados e mais alguns amigos ali, 3 pelo menos, né? Que foram resgatar Ló. E Abraão, e o que interessa aqui não é tanto o resgate, eu não vou ficar falando muito desse resgate, mas o que interessa aqui é a homenagem que ele recebeu dos reis. Os reis respeitavam Abraão. Abraão era uma pessoa extremamente estimada, pessoa íntegra, né? Os reis do Egito respeitavam Abraão, né? Melquisedeque respeitava Abraão, sacerdote de Salém, né? que era Jerusalém. Os reis de Sodoma e Gomorra, daquela cidade ímpia, das cidades ímpias, respeitavam Abraão. Ou seja, o testemunho de Abraão era somente positivo. Assim nós devemos ser. E nesse sentido, Abraão também é um exemplo para nós, além da fé. É um exemplo para nós, né? Bom, e aqui nós vamos avançando. No caso, por exemplo, do sacrifício de Isaac. Sabe que comparação se pode fazer aqui? Bem interessante. Cheguei à conclusão. Olha só. Deus chamou Abraão para sair da terra dos seus parentes ali, no caso de Arã, né? Do pior lugar eu acho que já tinha saído, que era Ur. E depois Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho, Isaac. Vejam que comparação. Jesus saiu da onde? Do céu. Jesus não saiu de um lugar de idolatria, mas abandonou o céu para vir aqui para nós. Para fazer o quê? Ser morto por nós. Então tem um paralelo aqui. Abraão sai dos teus parentes. Jesus saiu dos seus parentes, do seu pai, largou o céu, o seu governo e veio aqui se tornar um ser humano para nós. Peregrinar aqui na terra, como Abraão peregrinou em Canaã. Jesus peregrinou no lugar onde será o seu futuro reino, a saída do seu reino universal, né? E aqui ele foi sacrificado, assim como quase Isaac foi sacrificado. Bom, do mesmo modo, Deus pede a muitos hoje que saiam dela, povo meu. Isto, basicamente, depois do decreto dominical, sai dela, povo meu, ou seja, saiam dessas igrejas para serem salvos. Abraão sai do meio da idolatria, hoje sai do meio da falsa adoração. Então tem muito paralelismo interessante aqui, muita coisa impressionante, não é? Para nós hoje. Nós também que não pertencemos à Babilônia, mas saiam desse mundo, abandonem o mundo, desliguem-se do mundanismo, não é? E assim também foi com Abraão. E Abraão obedeceu. A mesma coisa nós devemos fazer. Abraão, no sentido da obediência, é o nosso grande exemplo. Tem outros exemplos. Claro que Jesus é o exemplo maior. Mas seres humanos nos servem de exemplo. Inclusive, eu acho muito interessante o seguinte. Abraão, em certos momentos, foi fraco, como eu também sou, não é? Por 2 vezes. Ele disse para sua esposa, fala para os outros que tu és minha irmã. E ela era meia irmã dele, né? Não irmã por parte de pai e mãe, mas só irmã por parte de pai.
E por quê? Porque ela era bonita, uma mulher bonita. Já é o meu problema também, a minha mulher também é bonita. E ela, apesar da idade já mais avançada, mas era uma mulher muito atraente. E quando ela foi para o Egito, Abraão disse: "Oh, eles vão me matar por causa de você. Então você diga que tu és minha irmã, não diga o resto." Minha irmã, não, é verdade. Mas não diga que é minha esposa. Então Abraão tinha falhas, também falhou. O pai da fé falhou. Isso me anima, sabe por quê? Não porque ele falhou, quem dera não tivesse falhado, mas porque eu também falho. E como ele se tornou pai da fé, mesmo sendo falho de vez em quando, eu também posso vencer com o poder de Deus. Isso anima a gente. Assim como, por exemplo, outros falharam. Elias, o grande profeta Elias, poderosíssimo profeta Elias, bem depois de Abraão, falhou, fugiu lá de Jezabel, quando era para concluir o trabalho. E Elias, quem é Elias? Elias não é qualquer um. Elias somos nós hoje, os que os reformadores. Bom, e assim nós vamos em frente. Abraão foi um peregrino, aprendeu muito nas peregrinações, conheceu os povos todos, viu os povos que seriam destruídos, viu toda aquela idolatria de Sodoma e Gomorra, aquela imoralidade daquelas cidades, etc. Viu essas coisas todas, aprendeu muita coisa e sentiu que devia viver de certa forma isolado do mundo e de certa forma integrado no mundo. Isolado dos costumes, das atrações, integrado com as pessoas, atraindo as pessoas para Deus. E assim foi Abraão, Abraão foi um grande missionário em sua casa também. Olha que os homens que trabalhavam para Abraão, as mulheres que trabalhavam para Abraão, as crianças, que não eram parentes, eram fiéis a ele, eram pessoas, e ele devia ser um excelente patrão, devia ser uma pessoa carismática. Eu vejo Abraão assim, uma pessoa assim que todos amavam, uma pessoa bondosa, uma pessoa que favorecia seus empregados, não era um explorador. Não. Tanto que, por exemplo, quando ele pediu a um dos seus empregados para buscar uma mulher para ele, o empregado foi. Quando ele pediu para mais de 300, aqui deu 318, irem lá lutar para resgatar Ló e os outros lá, etc., eles foram. Depois disse: não vamos para a guerra, não. Porque vejam, Abraão foi com 318, mas quantos tinham aqueles 4 reis que lutaram contra os outros 5, que os 5 perderam para aqueles 4? Eles fizeram várias guerras por lá, e destruíram tudo, e foram levando. Vocês acham que só tinham 300 e poucos? Eles deviam ter um exército muito maior. Então Abraão arriscou muito, mas Abraão foi pela fé. Com Deus, com 300 ou com menos de 300 se vence. Foi como o caso de Jonatas, não é? Jonatas e o seu escudeiro. Eles disseram: com poucos ou com muitos, se tivermos com Deus, venceremos. Com Deus não interessa se são poucos ou se são muitos. E foram lá enfrentar um pelotão inteiro lá e destruíram todos. E só 2 foram. Então Abraão era autêntico. Nós temos que ser autênticos, nós temos que ser exemplos de vida. Nós temos que ser, nossa família tem que acreditar em nós. Quando eu prego, a minha esposa tem que dizer: ele está falando a verdade, ele é bem assim mesmo. Quando eu recomendo, eu tenho que ser assim. Quando eu sou professor dos alunos, os alunos dizem: esse professor é autêntico. Não adianta nós fazermos de conta. Fazer de conta até dá um resultado. Um dia desses alguém descobre. Então nós temos que ser muito, digamos assim, autênticos quando estamos absolutamente sozinhos e ninguém está nos vendo. Nós continuamos sendo fiéis. Ou quando estamos num ambiente onde tem pessoas, um ambiente ultra favorável a fazer sacanagem, a fazer coisa errada, a fazer coisa que não deve fazer, etc. E ninguém dos nossos, da igreja, está vendo, e nós continuamos sendo fiéis. Não porque Deus sempre está vendo, e sim porque temos que ser fiéis, autênticos. Assim era Abraão. Esse era Abraão. Os membros de sua família acreditavam nele, os reis acreditavam nele, Ló acreditava nele, os empregados todos acreditavam nele. Enfim, todos tinham Abraão num grande conceito. E Abraão, por isso, foi o pai da fé. Assim, quase esquecendo, Abraão, a sua maior prova foi sacrificar o seu filho. E Abraão não hesitou. Abraão creu tanto em Deus que Abraão disse: alguma coisa Deus vai fazer, Deus proverá, não sei o que. Alguma coisa ele vai fazer, ou vai ressuscitar
Isaac de novo, porque ele acreditava que essa seria a maior probabilidade, ou vai acontecer alguma outra coisa, não sei o que é. Na última hora, o braço de Abraão foi segurado e apareceu um cordeiro, simbolizando Jesus Cristo que ia morrer por Isaac e por ele e por todos. Esse foi o maior teste de fé de Abraão. Oxalá que nós nunca tenhamos que passar por um teste desses, né? Mas que sejamos fiéis, como Abraão foi, um grande exemplo para nós. Ó bom Deus, abençoe-nos, assim como abençoaste Abraão, e torne-nos fortes na fé, por meio das experiências, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.